Ok. Gente, hoje nós vamos falar sobre os dois Gênesis e a dieta do homem espiritual. Ok? Ou a dieta do Filho de Deus. Parece assunto do bem-estar, né? Assim, digital. Mas existem alguns alimentos espirituais que nós vamos estar discorrendo sobre eles hoje. Ok? Então, por favor, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em João 1:1. Ok? Então, se vocês forem pegar o feedback das outras aulas que nós tivemos, nós estamos correndo essa nossa penúltima aula. A semana que vem é a nossa última aula acerca desse tema. E o objetivo dessa aula, na realidade, é despertar coisas. No primeiro tema que nós tratamos acerca da docência e do ensinamento orgânico, natural do Espírito. Amém? E a gente precisa entender o entendimento do orgânico. Então a gente teve que entender sobre a docência e entender sobre a docência e o ensinamento orgânico do Espírito. O ensinamento orgânico, entenda, orgânico, se nós formos olhar para a biologia, é aquilo que naturalmente vive, é orgânico, não é uma matéria inanimada. O que é orgânico? É aquilo que vive naturalmente, cresce naturalmente, tá entendendo? Se multiplica naturalmente. O que é a nossa reprodução? Ela é sexuada, tá entendendo? Ou seja, uma reprodução orgânica sexuada. Nos reproduzimos porque é natural da gente se reproduzir sexualmente. Então é natural também da gente crescer sexualmente. Mesma forma que eu digo para você. Como você vê? Por que você vê? Você vê por quê? Porque você tem olho, não é? Você sabe me dar uma aula como funciona o sistema de visão e como o seu olho, que é uma das coisas mais complexas que a evolução não consegue explicar. Como é que seu olho desenvolve? Você sabe me explicar? Mas você vê. Você precisa de docência para poder enxergar? Porque o olho vê organicamente, naturalmente. Tá entendendo? Então no Espírito também tem esse tipo de crescimento, tá entendendo? Então na segunda aula nós falamos sobre do que se alimenta o corpo, a alma e o Espírito. Tratamos sobre isso, o entendimento da escola interior. Que existe uma escola em nós, que se alimenta de Cristo, que multiplica esse conhecimento, tá entendendo? Então quando a gente vai falando desse tipo de coisas, quando a gente vai falando de pneumática, a gente precisa entender uma coisa, que o Evangelho se trata de crescer, de comer de Cristo. Quando a gente vai falar de eu sou uma pessoa pneumática, eu sou uma pessoa que move movimento no Espírito, que eu vivo uma vida no Espírito, isso significa que eu sou uma pessoa que come de Cristo. O Evangelho é um assunto de alimentação. Nós comemos de Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Não se engane, toda confusão na existência do homem se deu por conta de uma alimentação errada. Comeu errado, por conta disso, se deu o problema que nós temos aqui hoje. Consegue entender? Então quando a gente começa a falar acerca de comer o Cristo, é um assunto que parece que cara, da onde está vindo isso? Da onde vem essa verdade de que Cristo me nutre e veio a dar vida? Como assim Cristo me nutre? Gente, daí nós vamos para o texto de João 1:1. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga, no princípio, o Verbo estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida,
e esta era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nele estava a vida. Aqui está o grande segredo. Nele estava a vida. Então, quando nós entendemos isso aqui, nós vamos começar a entender qual é a verdadeira dinâmica da alimentação do corpo espiritual. Que em Cristo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então a gente consegue entender que a partir disso aqui, que João está nos ensinando, ele fala de uma gênese que parece que não é comum para a gente. Está entendendo? Essa gênese do livro de João, ela fala de uma coisa que parece que não é comum. Assim, como assim? Ele explica o Gênesis de uma forma diferente. Por quê? Porque se você aprende a Bíblia docentemente, você vai aprender de uma forma linear. E essa forma linear é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou, a terra era sem forma e vazia, estava em trevas, ok? E ele disse: haja luz. E a partir disso, então, houve a criação de tudo, a criação do homem, a queda do homem, a corrupção, o dilúvio, a chamada de Abraão, a implementação dos patriarcas, o estabelecimento de Israel através de Moisés, as monarquias através de Saul e a casa de Davi, e daí as divisões dos reinos, e daí os profetas, daí até a chegada de Jesus, ok? Vocês estão comigo? Sim. Amém? Então você aprende a Bíblia docentemente, você aprende ela de uma forma linear. O que vocês estão fazendo aqui antes de ter essa aula comigo? Então vocês aprendem de uma forma linear. Isso é errado de forma alguma. De forma alguma. Porque é necessário que você conheça esse tipo de história. Está entendendo? Você pode contemplar isso. Você precisa saber. Você precisa saber porque é a sua história. E precisa entender porque Cristo vai usar isso para poder falar contigo. Porém, quando você amadurece, aí o processo muda. E essa classe é uma classe de pessoas maduras. Aqui nós não estamos mais tratando de rudimentos da fé. A pessoa que está nessa classe, ela não pode ser mais uma pessoa que tem uma dúvida acerca da salvação dela. Porque se você tem essa dúvida, é porque você ainda não entendeu o plano de Deus e o plano da restauração. Porque, entenda uma coisa, ninguém pode tirar a vida de uma pessoa que é eterna. Então, William, eu não existo assim desde 86. Eu fui manifesto em 86. Eu existo desde a eternidade na mente do meu Pai. Logo, como você vai me matar? Eu sou eterno. O fato de desfazer meu corpo não significa que você vai fazer com que eu deixe de ser o que eu sou. Porque eu venho de uma realidade eterna. Então aqui se cumpre o que o apóstolo ensina. Não temei aqueles que matam o corpo. Temei aquele que mata a alma e ainda lança no inferno. Consegue entender? Então você não perde uma salvação. Aqui eu não quero entrar num viés de predestinação ou coisas desse tipo. O que eu entendo é que a minha natureza já estava na presciência de Deus. Deus sonhou comigo. Em 1986 eu me manifestei. E quando Jesus voltar, eu me glorificarei. Está entendendo? Esse papo está parecendo papo de Henrique Cristo, né? Mas eu estou falando porque na realidade, essa é a realidade de todos os santos. De todos os santos. Então o papo aqui já não é mais a pessoa que eu estou salvo, não estou salvo. Não, não estamos falando disso. Nós estamos falando de um outro nível espiritual. Porque o grande problema dessa geração é encontrar alimento espiritual genuíno. Porque uma das coisas que nós precisamos desenvolver muito no nosso tempo, e principalmente nessa classe, não é uma classe para você aprender coisas e estar falando para os outros que você é melhor do que os outros. Porque fazer isso prova de qual árvore você come, e não é a árvore de Jesus. Eu vou falar disso já já. Mas na realidade é uma classe para crescer em maturidade e crescer em suporte para os outros. Por quê?
Porque a gente tem que entender que essa geração da realidade que nós estamos inseridos, ela foi vitimada e vitimizou muitas outras pessoas por causa de um evangelho extremamente mal administrado. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, pela má administração do evangelho, porque ensinou-se só uma linha, ensinou a linha horizontal, vertical do evangelho, que é fácil, todo livro vai ensinar, mas não se deu sementes para o crescimento do homem espiritual, crescer verticalmente. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Então, quando eu falo desse tipo de coisa, você precisa entender que quando uma pessoa, um cristão amadurece, então ele tem que abrir mão do ensinamento docente para aprender a vida. Amém. Então eu aprendi tudo linear, aprendi isso aqui, beleza. Mas quando você entra nessa sala, e essa sala você tem que entender que é uma dimensão espiritual que eu estou falando. Você abre mão da docência para agora aprender o ensinamento natural orgânico. Exemplo, você come, mas você não sabe como a comida é distribuída. Você sabe como as células de proteína são quebradas. Você não sabe. Você consegue ver isso? Como os carboidratos são divididos. Como os eletrólitos. Os eletrólitos são enviados. Você sabe como o seu sistema corporal defende os seus anticorpos. Você sabe como funciona? Sabe como funciona? Sabe? Mas eles funcionam? Ainda sem você saber? Se você comer carne, você sabe o que o seu corpo vai fazer com a carne, dividir a proteína e mandar para o seu corpo nas funções necessárias, nas medidas necessárias. Você consegue entender como é que ele faz isso? Não, mas ele faz. Então o que eu estou querendo te dizer é que você simplesmente precisa estar em contato com Cristo. Já estou pulando para o final da aula, mas ok. E estando em contato com Cristo, o seu corpo espiritual, naturalmente, ele vai dividir todas as coisas. Para cada lado. Tudo que você precisa. Para cada coisa. Estar nessa sala também é muito complicado, porque o que eu falo não é para cá. Consegue entender? Então, a questão não é a revelação, é a implementação, é colocar em prática aquilo que está sendo revelado. E só o Espírito pode te ajudar. Então, quando eu falo para você que o homem espiritual, quando ele amadurece, ele aprende pela vida. Por quê? Porque nele estava a vida e ela era a luz dos homens. Ok? Então, se você amadurece, os livros de João, o capítulo 1, deixa de ser João e começa a ser Gênesis 1 para você. Como assim? Porque numa linha docente, quando você lê João 1, na docência está dizendo, é João 1. Mas no seu espírito está dizendo, eu apago aquele Gênesis 1 e estou colocando um novo Gênesis 1 em você que se chama João 1. Você entendeu isso? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? O homem natural, ele vai dizer, existe um Gênesis 1, existe Gênesis 2, e aconteceu isso, aconteceu em Noé. O homem espiritual, ele vai dizer, o meu Gênesis 1 é João 1. Porque o Gênesis que você determina sobre você, determina qual é a árvore que você come. O Gênesis a qual você pertence determina qual árvore você se alimenta. Se você se alimenta da árvore do conhecimento ou se você se alimenta da árvore da vida. Existiam duas árvores no jardim. E uma o homem comia e fazia muito bem a ele. E essa árvore, ela dava vida ao homem. E o homem era iluminado por ela. Nele estava a vida. E ela era a luz dos homens. Logo, eu te explico que Jesus não era só a luz que o Pai disse, haja luz. Mas ele também era a árvore que estava plantada no jardim. E isso é muito lindo quando você chega em João capítulo 15, que ele diz, eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Conseguem entender? E se vocês estão em mim e eu estou em vocês, então vocês darão muitos frutos. Amém? Amém. Fusível queimando? Não tente entender no seu espírito.
Escute isso aqui, quando você talvez escutar na sua casa a 12ª vez, vai começar a fazer sentido para você. Porque o Espírito vai começar a maturar isso. Há 2 Gênesis na Bíblia, Gênesis 1 e João 1. Primeiro, o que nós temos em Gênesis 1? Primeiro, vai pelo cantinho aqui. Corta, viu, Bruno? Depois. Por favor, não deixa pra ninguém passar. Bom. Há 2 Gênesis. O Gênesis 1 e João 1. Então a gente vai fazer um comparativo agora, ok? Tá bom? Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Amém. Primeiro, o que temos em Gênesis 1? Primeiro, uma criação que se ordena a partir das trevas. Então a primeira descrição que nós temos em Gênesis é que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então a Gênesis de Gênesis 1, ela é oriunda das trevas. Consegue entender? Ela começou nas trevas. Segunda coisa, a terra, a Bíblia diz que ela era torru e borru. O que é que isso significa? A terra era sem forma e vazia. A palavra erex, está entendendo? Da terra, a gente tem que entender, tornou-se. A gente tem que entender que quando a Bíblia fala a terra era sem forma e vazia, não existia essa concepção cosmológica que nós temos hoje, e esse entendimento de uma terra, quando eu falo a terra era sem forma e vazia. Imagine agora, a terra era sem forma e vazia. Quantos viram o planeta Terra rodando no espaço? Entenda, nessa época que foi escrito, o homem não tinha esse entendimento. A terra era a terra que eles estão, entenda. Era Moisés escrevendo. Ele estava falando, ó, aqui a Mesopotâmia, aqui, essa região do crescente fértil, ela era uma zona. Estava tudo bagunçado. Torru e borru. Está entendendo? Então, aquilo tudo que nós já sabemos, já existia, já tinha uma existência. Então, essa gênese do homem, ela já começa, primeiro, em trevas, segundo, em desordem. Entende o que eu estou te dizendo? Então, o que é que significa isso? Quando a Gênese de Gênesis 1, ela é muito clara, ela quer deixar claro uma coisa. Cara, o seu início, você se originou de trevas e de caos. De quem a Bíblia está falando? Esse é o Gênesis do homem caído. Esse é o Gênesis do homem que não conhece Jesus. A sua vida não tem luz, porque Jesus era a luz dos homens. E a sua vida não tem destino, porque a terra era sem forma e vazia. Consegue entender? Então, se o homem foi criado das trevas, o homem natural criado das trevas, e da sem forma e vazia, da vida sem forma e vazia, foi natural que esse homem natural comesse da árvore do conhecimento. Então o que a Bíblia está narrando ali é a sua gênese, não a sua gênese, a gênese do homem que não conhece Deus. Ó, a vida era sem forma, a vida era trevas, e você comeu da árvore do conhecimento para tentar solucionar os seus problemas. Por quê? Porque entenda uma coisa, a palavra equivalente para serpente no hebraico é nahash, que significa ser resplandecente. Por que que o homem se sentiu atraído pela nahash? Porque a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Precisava-se de um entendimento. Então, essa gênese natural, que o homem é atraído pela luz do conhecimento. O homem é atraído por essa luz, por essa coisa. Então, você precisa determinar a qual árvore você come. Consegue entender? Porque da árvore que eu como, serpentes não se enroscam nela. Por que só tinha serpente numa árvore? Porque o diabo, ele usa o conhecimento para ferir e afastar o homem de Deus. Daí eu vou te dizer, o que é a árvore do conhecimento? A árvore do conhecimento é a lei de Moisés. Pense nisso.
João, ele escreve um dos últimos livros da Bíblia, no ano 95, já quase tudo estava sendo compilado. E a gente tem que entender que João teve uma visão completamente diferente disso. Ele não escreve uma carta, mas ele escreve um Gênesis que se inicia a partir da luz. Olha como é diferente a visão do homem espiritual que não aprendeu docentemente, mas um discípulo que colocou a cabeça no peito de Jesus, e ele não começa no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ele começa no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era a luz, e a luz ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. A Gênese de João é completamente diferente, porque João está narrando a realidade do homem espiritual. Aleluia. Por isso que eu digo para você, a Gênese que você escolhe para a sua vida vai determinar que homem você é. Porque vai existir uma dualidade aí que vai mostrar um lado e um outro. Um lado é trevas, outro lado é luz. Gênesis 1, trevas. João 1, luz. E na Gênesis de João diz, ele era a luz dos homens. E agora eu quero trazer alguns entendimentos sobre ele, a luz dos homens. Olha que coisa interessante. O Gênesis que escolhemos determina a árvore que comemos. O Gênesis 1 é o princípio do tempo e do calendário. O nosso Gênesis, ele não depende do tempo e do calendário. Por quê? Porque no Gênesis 1 ele vai dizer, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o dia e Deus criou a noite. É o início do tempo cronológico. O nosso Gênesis não. No princípio ele era o verbo, ele estava com Deus. Se ele estava com Deus, então eu também estava com Deus. Porque eu estava na mente dele, eu estava com ele desde a eternidade. Consegue entender? Então eu não existo por causa de um calendário, eu existo porque um dia eu estava na mentalidade do Senhor. Ele é nosso princípio e Ele é a nossa árvore. E agora eu vou falar sobre a árvore do conhecimento versus a árvore da vida. Primeiro, a árvore do conhecimento, Gênesis 3:5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a proposta da serpente. O diabo ele sempre vai usar o conhecimento da lei para te ferir. A árvore do conhecimento representa a lei de Moisés. Mas a lei, ela não é má. Escuta, querido, em nome de Jesus. Foca em mim. Foca em mim. Em nome de Jesus. Depois você vai ter tempo para anotar o que você quiser. A árvore do conhecimento, ela representa a lei de Moisés. Como assim a lei, pastor? Eu pensava que a lei era tão boa, porque a lei foi Deus que deu, de fato. A lei, ela não é mal, mas ela não é má, mas a revelação da lei, ela gera o espírito de medo. Lembra quando Deus chamou Moisés, mandou reunir o povo e colocou diante dele em Êxodo 19, quando Deus se manifesta no Monte Sinai, você precisa entender que o povo não correu para Deus. Quem correu para Deus foi Moisés. Por quê? Porque Jesus era a luz de Moisés. E ele era a luz dos homens. Então os homens que tinham a revelação de Jesus, eles conseguiam entender onde Jesus estava se manifestando. Mas o homem natural e carnal, quando viu um monte em chamas, entenda uma coisa, aquela árvore de Gênesis 1 não é só uma árvore, ela é a lei, e ela é o Monte Sinai fumegando, pegando fogo. E sabe o que a lei faz? Faz o homem ter medo. Deus é santo, meu Deus, Deus é puro. A consequência disso, o homem vai olhar para si e vai dizer, eu estou nu. Esse foi um indício de que Deus entendeu que o homem tinha comido da árvore do conhecimento. Você entende por que Deus disse, não coma dessa árvore? Porque você não suportará a minha lei. Eu não me relaciono com você por causa da sua bondade, eu me relaciono com você por causa da minha bondade. Você não suportará a minha lei. Você não aguentará a minha lei. O homem come da lei, quando ele come da lei, ele diz, eu estou nu. Querido, uma das coisas que a lei faz, ela revela todas as suas debilidades. A Torá, ela revela todas as suas debilidades. A Torá diz para você, se você pecar,
vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, nenhum homem se colocado diante dos 10 mandamentos vai ter justificativa. Se os 10 mandamentos forem usados aqui e agora, todos vocês estarão caindo no inferno. Todos. Porque a lei te deixa nu. Nu. Você já viu 2 homens nus brigando no meio da rua? Por quê? Porque um homem nu se sente indefeso. Indefeso. Homens, quando vão para a guerra, eles colocam armaduras. Então o homem não se via protegido, ele se via amparado. Por isso Deus disse, não coma dessa árvore. Porque eles comiam de uma árvore que vestiam eles. Eles comiam de uma árvore que produzia para eles. Conseguem entender? Estão comigo? Agora eu quero falar sobre os frutos da árvore do conhecimento. Primeiro fruto da árvore do conhecimento. Corrupção. A gente vai seguir agora uma linha retórica do que aconteceu depois que o homem comeu da árvore do conhecimento. Gênesis 3:12. Primeiro fruto dessa árvore é a corrupção. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Gente, esse texto é um texto que revela muitas coisas em uma frase. E ele, para mim, é o ponto inicial da corrupção. Primeiro, Deus deu a mulher ao homem como objeto de colaboração e companheirismo. Mas a árvore do conhecimento, ela é tão danosa, que a primeira coisa que o homem faz, primeiro, ele agride, olha, numa sentença ele agride a Deus e a mulher. Foi a mulher que você me dá uma coisa, ou seja, tu me deu uma coisa que me prejudicou. Segundo, ele não assume o seu encargo e coloca a culpa sobre a mulher. Isso é muito ruim. Porque ele que tinha um objeto de proteção agora, fala como se a mulher tivesse que protegê-lo. Porque o encargo de cuidar do jardim, Deus deu a Adão e não a Eva. Então há uma corrupção. A marca maior do pecado no Antigo Testamento era a lepra. No Antigo Testamento, o pecado ele era revelado através da lepra. Então você vai ver muito lepra, a lepra. Tanto que quando pecam contra Moisés, Miriam fica leprosa. Por quê? Porque a lepra, ela representa a degeneração do estado humano. O homem que tem lepra, ele começa a se desfazer. E a lepra é o pecado que faz isso. Consegue entender? Então, quando você come da árvore do conhecimento, você tem que entender que a lei, ela ativa o pecado em você. Como assim? Por favor, ninguém olhe para essa lousa. Tá bom? Ninguém. Tinha alguém prestando atenção nessa lousa? Mas por que quando eu falei não olhe para essa lousa, todos vocês sentiram instantaneamente vontade de olhar para a lousa? Porque a lei, o mandamento, ele ativa o desejo. Eu não sei por que isso acontece. Isso é uma semente lá do Éden. O mandamento ele ativa. Por isso nós não podemos focar numa pregação da lei. Se você fala sobre Moisés, as pessoas vão querer ser como Moisés. Se você fala do Sinai, as pessoas vão querer ser como Moisés. Se você prega a lei, as pessoas vão querer ser como Moisés. Se você prega a Cristo, as pessoas vão querer ser como Jesus. Amém. Entende? Então não é uma pregação que não se fala mais de pecado. Não, aquilo que se foca é o que se expande. Então falemos de Jesus, ensinemos o Cristo. E daí vai ter uma revelação de quem Ele é. Segunda coisa, que o fruto da árvore do conhecimento, sofrimento. Gênesis 3,16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com um sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A segunda consequência da árvore do conhecimento é sofrimento. Para você alcançar a meta da lei, você vai ter que sofrer. O que é a árvore do conhecimento? 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 Diga toda lei que me obriga
a viver uma vida para Deus. O que é a árvore do conhecimento? Você vai dizer agora comigo, o legalismo. O que é a árvore do conhecimento? O que é a árvore do conhecimento? O que é a árvore do conhecimento? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque ser um no Espírito não significa que nós vamos fazer um bocado de coisa juntos. Ser um no Espírito significa que aquilo que eu falo, todos vocês entendem a mesma coisa. Então quando eu digo, não coma da árvore do conhecimento, eu estou dizendo, não coma do legalismo. Não viva pelo legalismo. Não entenda a Bíblia pelo legalismo. E não se relacione com Deus pelo legalismo. Entende agora? Estamos no mesmo Espírito. Amém. Estamos no mesmo Espírito. Amém. Então o fruto da árvore do conhecimento é sofrimento. Se você tentar viver pelo legalismo, você vai viver uma vida de condenação. Você vai conseguir viver 15 dias, eu estou no jejum, eu estou morrendo, eu estou me acabando. Não que jejuns são errados. Mas você vai viver um esforço e você vai tropeçar. E depois que você tropeçar, a árvore do conhecimento, o legalismo vai fazer você se sentir nu. Nu. Você entende o que eu estou dizendo? Que perigo tem em Gênesis 1? Porque um homem espiritualmente maduro, ele entende que ele não faz mais parte de Gênesis 1. Ele entende que ele não tem mais a ver com aquela natureza. A pregação dele é baseada em outra coisa. É baseada em Jesus Cristo. Era a luz dos homens. Multiplicarei muito as suas dores. Quer dizer agora que para poder produzir vida, vai ter que ter dor. O homem legalista, ele produz vida? Produz, mas produz com dor. Deus ama o legalista? Ama. Por quê? Porque é filho dele. Mas você entende que eu digo que o problema dessa geração é que o evangelho que nós temos, nós todos somos vítimas, como vitimamos pessoas. Quando eu chego com um discípulo e coloco um jugo sobre ele, ai pastor, eu estou tão em pecado, não consigo. Aí eu chego, querido, tem que se santificar. Querido, tem que ser isso aqui, tem que ser isso aqui. E você começa a colocar o legalismo, a lei. A lei diz que tu tem que ser santo. A lei diz que tu tem que ser puro. A lei diz que tu tem que orar. A lei diz que tu tem que agradar. Entenda uma coisa, a lei do Novo Testamento é pior do que a lei do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento, se ele for pregado segundo a árvore do conhecimento, ele vai produzir um dano pior do que a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era só por rito. Eu faço o rito, eu cumpri. A lei do Novo Testamento é uma lei que é em espírito e em verdade. Ei, meu amigo, você só faz ela dar certo, não é? Porque você pode sacrificar um bezerro ao Senhor no Antigo Testamento e seu coração está com ódio de Deus, mas você cumpriu a lei. Nessa nova lei só funciona. Não é mais só o ritual. Só funciona se for em espírito. Em verdade. Não é manual. É espiritual. Então vai ter homens que jejuam muito. Se eles fizerem isso pela lei, é pior. Mas vai ter homens que jejuam muito. Porque fazem pelo espírito. Porque entendem. Porque amam. Porque sabem que não tem nenhum jugo. Sabem que não tem nenhum peso. Eles simplesmente amam. E por amar eles fazem aquilo. Então eles fazem. E não é pelo legalismo. É porque é em espírito e em verdade. Não há sofrimento. Um homem espiritual não sofre com isso. Por que Paulo conseguiu viver uma vida a qual ele aniquilou a sua natureza? Por quê? Porque ele é espírito. Em verdade. Se alguém chega para mim, pastor, eu estou cheio de falha, e começa a colocar a lei, e eu mato aquela pessoa. Porque a lei deixa essa pessoa nua. Agora se alguém chega para mim, pastor, eu pequei, amém. Jesus te ama. Comece a se relacionar mais com Jesus. Não foque no seu erro. Comece a buscar mais Jesus. Se esforce para entrar nesse descanso. Poder do descanso. Vou falar uma coisa aqui, queridos. Que eu falei isso para algumas pessoas. Eu quero abrir um leque de entendimento. Deixa eu te explicar. A Bíblia te atrapalha. Pode entrar? Não, pode deixar. Pessoal, cadeira. Hã? Vou pegar a cadeira. A Bíblia, ela te atrapalha na leitura da Bíblia. A Bíblia te atrapalha no ouvir a voz do Espírito de Deus.
Pastor, que heresia é essa que você está falando? Entenda, a mente legalista, ela diz assim: eita, eu tenho que ler o texto da Bíblia. Eita, eu tenho que terminar a leitura bíblica. E você para escutar o Senhor e a sua mente está cheia de lei. Eu preciso terminar João 15, porque eu determinei na minha vida que eu tenho que terminar João 15. Só que o homem espiritual, ele rompeu com todo o ensinamento docético pela vida orgânica no espírito. Então, mesmo que ele tenha um critério, ele pode ter aquele critério, mas quando ele sente um vento do espírito mudando, ele abaixa. Porque ele já não vive mais docentemente. Ele vive agora de uma forma orgânica. Então, a Bíblia não é usada pelo diabo para tirar o foco dele. Porque o cara que é religioso, ele vai, não, eu tenho que ler João 15, lê João 15 10 vezes, não entende nada. Diferente do espiritual, que ele disse, eu estou sentindo o espírito mudar alguma coisa, eu vou parar. Aí o espírito, não filho, eu não quero que você leia João 15, eu quero que você leia Romanos 8. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende o que eu estou querendo dizer? Aí o cara lê Romanos 8 e... é cheio do poder. Por quê? Porque ele teve uma revelação do Espírito. E a Bíblia, a lei, não foi usada para interferir nisso. Em nome de Jesus, a pessoa que quiser for mal intencionada e querer usar isso aqui, porque eu estou falando, o mal vai conseguir. Mas eu estou numa classe de maduros, eu preciso ensinar isso com muita prudência. Então a Bíblia, ela pode sim ser usada para te tirar o foco de escutar a voz do Espírito Santo. Então não vou mais ler a Bíblia, pastor, então você está na carnalidade. Não estou falando isso. Eu estou te dizendo que o grande problema dessa geração é a distração. E às vezes o diabo ele usa o ministério para te distrair, o serviço para te distrair, bons livros para te distrair. Está entendendo? Porque isso é a força do sofrimento. Eu vou sofrer para poder agradar a Deus. Terceira coisa, trabalho sem produtividade e frutificação rápida. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Diga, com sofrimento, você se alimentará dela. Quando eu como da árvore do conhecimento, da árvore da vida, que significa o... Irmãos, nós precisamos ser um no Espírito. Que significa o... legalismo. O legalismo. Eu tenho que entender que eu perco a frutificação. Qual o grande problema? O grande problema que muitos irmãos enfrentam é porque eles leem a Bíblia, sabe, de uma forma, sabe, pela lei. Eu vou até Deus esperando condenação. O fruto disso é eu não frutifico. Tudo que eu faço é trabalhoso. Tudo que eu faço. E os caras pegam isso como se fosse a melhor coisa do mundo. Os caras pegam isso como se o verdadeiro... Gente, entenda uma coisa. O Evangelho, ele é naturalmente... Até falar disso, deixa eu ver uma coisa. Não é falar que o Evangelho é sobrenatural. Assim, o Evangelho... Não. Mas uma linguagem para todo mundo entender. Naturalmente, o Evangelho é sobrenatural. Naturalmente. Só que hoje o bizarro é você viver uma vida sobrenatural. O bizarro é isso. Mas como assim? Não estamos falando disso. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é frutificação, o Evangelho é sinais e prodígios. Essa é a naturalidade. Só que os irmãos estão comendo tanto da árvore do conhecimento, vivem tanto legalismo, que eles não conseguem ver a frutificação. Quarta coisa, divisões que tornam a terra estéril. Gênesis 4:10, disse o Senhor, o que foi que você fez, Caim? Escutei da terra o sangue do seu irmão. Ele está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber de sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Uma das piores consequências de comer da árvore do conhecimento, de querer fazer as coisas pelo legalismo, nós contaminamos a terra, porque nós julgamos o nosso irmão. Contaminamos. Uma das coisas que o legalismo faz, ele gera hipocrisia. Tu não faz isso não?
correto somos nós. Nós criamos uma balança, muitos pregadores criam uma balança para estar tacando o pau, para justificar, levantar a espada contra o seu irmão. Cria-se uma balança, nós somos melhores em defesa da pregação do Evangelho. Nós criamos blogs, porque nós somos os arautos, nós somos, sabe, os guardiões da fé, como se o Evangelho precisasse de guardiões. Está entendendo? Então nós deixamos de olhar. Entenda uma coisa, cara. Deixa eu ver aqui. Felipe é irmão da Samara. Cara, entenda o que é que leva um irmão a matar o outro irmão. Consegue imaginar o corpo da tua irmã no chão? E tu com um machado na mão, e tu acabou de acabar com a cabeça dela. Tu consegue imaginar isso? Foi o que Caim fez. É o que a lei faz. E estamos vendo isso todo dia. Nós nos levantamos. E nós não, está repreendido. Muitos irmãos se levantam com o machado na mão e contaminam a terra. Contaminam a terra por causa do legalismo. Porque eu sou melhor, eu faço melhor, eu não aceito que você seja aceito. Aí eu vou e mato o outro. Uma das piores consequências. Quinta consequência, confusão. Quando você come da árvore do conhecimento, falta direcionamento. Por faltar direcionamento, você vai tomar posturas que não vai saber para onde ir, não vai saber o que fazer, vai perder a direção. Exemplo disso, Torre de Babel. Confusão. Não se fala a mesma língua. Por quê? Porque os irmãos querem matar uns aos outros. Então ninguém mais fala a mesma língua, Deus confunde. Sexto, condenação. Um dos frutos da árvore do conhecimento quando você vai ver o diagrama crescendo, chega em Gênesis 6, você vê um mundo destruído. Gente, nós já passamos por um apocalipse. Gênesis 6. O final daquele mundo foi Deus. Vou dar um reboot aqui. Vamos resetar o jogo aqui, porque está paia demais. Consegue entender? O fim, a escatologia da árvore do conhecimento, entenda, querido. A escatologia, já passamos por uma escatologia. Por um escatom bíblico. Gênesis 6. Então, o fruto da árvore do conhecimento, o escatos da árvore do conhecimento, é Gênesis 6. Deus destrói tudo. Consegue entender? A árvore da vida não. A árvore da vida não. O primeiro fruto de quem come, quando o homem comia da árvore da vida, primeiro é direção. João 1,4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quando João fala, nele estava a vida, e ela era a luz dos homens. Do que João está falando? Ele está falando que todos aqueles que no Antigo Testamento quiseram ver a luz, eles viram. E viveram pela graça. E viveram pela luz. Abraão, ele viu a luz, andou pelo conselho da luz. Davi viu a luz e andou pelo conselho. Jó viu a luz e andou pelo conselho da luz. Jacó viu a luz. Nele estava a vida, e ela era a luz dos homens. A árvore da vida nunca se negou. Nunca. Então, na minha nova Gênesis, na Gênesis que eu pertenço, que é a de João 1:1, algo muito fantástico acontece, que é direção. O primeiro fruto da árvore do conhecimento é corrupção. Eu não me corrompo. Eu tenho direção. Eu sei para onde vou. Por quê? Porque nele estava a vida, e ela era a luz dos homens. Olha o que é mais legal. A luz
brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Por que que eu não sou penalizado? Por que que eu não sou condenado? Por que que eu não corrompo? Aqui está a gênese do homem espiritual. Por que que você não corrompe? Porque Jesus é a sua luz. E assim como Enoque andou com o conselho do Senhor e andou com Deus, você tem que entender que se Jesus é a luz dos homens, você não se corrompe. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevaleceram. As trevas sobre o homem espiritual, elas não prevalecem. Elas jamais prevalecem. Jamais prevalecem. Por quê? Porque nele estava a vida. Eu estou com ele. Ele é a minha luz. Ele é a minha luz. O mundo estava em trevas, mas nele estava a vida. A árvore que eu como, ela nunca está faltando energia. Ele não deixou de pagar a conta de luz. Nele estava a vida. Ele é a minha luz. Na minha Gênese. Segunda coisa, descanso. A segunda consequência da árvore do conhecimento foi sofrimento. A consequência da árvore da vida é descanso. Hebreus 4:11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha o que o autor de Hebreus faz. Fala: portanto, esforcemo-nos para entrar num descanso. Preste atenção que palavra estranha nós temos antes de descanso. Quem é a pessoa que tem que se esforçar para descansar? Quem é? Ninguém no mundo. Mas eu estou ensinando a vocês há 3 semanas um descanso e um novo caminho. Vocês não estão tendo que se esforçar, não. Ele diz: portanto, ninguém caia. Ninguém caia. Seguindo o exemplo que são desobedientes. E qual é esse exemplo de desobediência? É que Cristo está sendo revelado a você como a luz dos homens. E ele não era só a luz. Ele é a árvore que dava de comer a todos os homens no Éden. E deu de comer a todos os homens na Bíblia. Então a maior tolice que você pode fazer é desobedecer e comer da árvore do conhecimento, que é o legalismo. Você precisa romper com toda a estrutura de legalismo. Porque o diabo se enrosca no legalismo. O diabo usa do subterfúgio do conhecimento. Sabe qual é uma das maiores formas de mascarar a falta de espiritualidade? Conhecimento bíblico. Conhecimento teológico. É uma das grandes marcas. Então, já que eu não tenho vida com Deus, então eu invisto em livros. Já que eu não tenho vida com Deus, então eu vou investir, sabe, naquilo dali. Porque ensinar teologia é fácil. Qualquer um com uma boa capacidade de argumentação, qualquer um sabendo guardar dados, ele vai fazer isso. Agora, viver no Espírito, agora ter um relacionamento com Cristo, só o Pai pode te revelar. Só o Pai. Deixa eu te explicar uma coisa. Não posso te explicar essa coisa não. Depois eu te explico. Terceiro, frutificação. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês deem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Deixa eu te dizer, existe uma condição que prova que você é um discípulo de Jesus. E essa condição é muitos frutos. Muitos frutos. Deus não te chamou para dar poucos frutos. Deus te chamou para dar muitos frutos. Isso é glorificado, meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Uma das marcas do Éden, quando o homem comeu da árvore do conhecimento, quando ele deixou de comer de Jesus, ele era frutífero quando ele comia da árvore da vida. Ele fazia com que tudo funcionasse. Quando ele deixa de comer da árvore da vida e come da árvore do conhecimento, agora você vai ter que trabalhar a terra.
perdeu a fertilidade. E o homem em Deus, ele é frutífero. O homem em Deus, ele dá muitos frutos. Frutos espirituais, frutos físicos, frutos nas suas emoções. Quarto fruto da árvore da vida, comunhão. 1 João 1,6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é essas trevas que o apóstolo João está falando? Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Para o apóstolo João, andar na luz significa eu tenho paz com meu irmão, e andar nas trevas significa eu não te suporto. Por quê? Porque quem anda nas trevas bebe do sangue que Caim derramou, mas quem anda na luz bebe do sangue do Cordeiro e tem paz uns com os outros. Consegue entender? Porque a árvore da vida, ela diz, tem para mim, tem para você. O Pai me ama e o Pai te ama. Temos propósitos diferentes, mas comemos da mesma árvore. Eu te ajudo, você me ajuda. Não há competição. Não há simplesmente, não há, eu quero ser mais do que você. A lei diz, eu cumpro a lei, eu sou melhor do que você. A graça diz, a árvore da vida diz, todos nós comemos. Um ao outro ajudou e disse, esforça-te, estamos juntos, estamos lutando. Existe uma comunhão, algo está crescendo. Quinta coisa, unificação. Quando Jesus vem e ele libera um novo pacto, Jesus ele ativa a árvore do conhecimento. Quando ele ressuscita, o que é que ele faz? Ele sobe aos céus e dá dons aos homens. Então ele ativa o Éden, mas não aquele Éden de Gênesis capítulo 3, que é o da queda, mas ele ativa o Éden da árvore da vida, e algo acontece. No Atos capítulo 2, a gente vê algo fantástico acontecendo. E o que é isso? É a unificação. Em Gênesis 11, Deus confunde as línguas. Em Atos 2, todo mundo volta a falar a língua que o outro conhece. Todo mundo começa a ministrar o outro. Então não há divisão, não há assassinato. Existe o que? Unificação. Somos um. Estamos falando a mesma língua, estamos indo para o mesmo canto. Gente, Deus ele está restaurando algo muito poderoso. E esse algo poderoso é a unificação. Entenda, o alvo de Cristo não é só eu não posso entrar em profundo nisso, porque eu não tenho liberação do Espírito. Mas está chegando um tempo em que o corpo de Cristo, eu só posso dizer isso, assim como aconteceu no vale dos ossos secos, em Ezequiel capítulo 37, acontecerá nos últimos dias um ajuntamento de ligas, juntas e medulas. Entenda uma coisa, vai ter ajuste, sabe? E essa unção será a unção da unificação. Unificação, sabe? Deus vai estar juntando. Está entendendo? Por isso que eu digo, tem pregações que já estão sendo como um tiro no pé, dizendo, Deus está tirando, quebrando o sistema, saindo do sistema. Ei, você está fora do tempo de Deus, porque Deus não está falando para sair, Deus está falando de ajuntar. Ele está pegando os ossos, sabe? Olha que coisa espetacular que estava acontecendo. Era um vale de ossos secos. Talvez o cotovelo estava lá na esquina, a cabeça estava lá na outra esquina, o pé estava lá no outro canto, mas quando o Espírito soprou, houve um reboliço. Sabe por quê? Porque o reboliço era junta com junta, osso com osso, membro com membro, e Deus estava reorganizando o exército. Unificação será um dos moveres dos últimos dias. Sexta coisa, crescimento. A propagação do Evangelho é completamente antagônico. O fruto da árvore do conhecimento. O homem se torna frutífero, muito frutífero. O Evangelho cresce. E sétima coisa, a escatologia da árvore do conhecimento Deus vai destruir tudo. A escatologia da árvore da vida, Ele vai restaurar tudo. O Gênesis que você pertence determina a árvore que você come. Você consegue entender? Então aqui eu falo para vocês os 3 passos da dieta do homem espiritual. Primeiro,
Primeiro alimento da dieta espiritual, do homem espiritual, e que eu já estou terminando. Intimidade. Enquanto o homem comia da árvore da vida, todo dia Deus descia para conversar com ele. A gente pensa, sabe, a gente fala assim, o nosso entendimento hoje, ele é tão grego, que nós imaginamos que nós estamos na terra hoje aqui, e Deus como no Monte Olimpo, separado da gente. Essa mentalidade é grega, é helenística. No modelo de Deus, a terra e o céu era como um duplex. Era a mesma coisa. Só que Deus morava no quarto de cima, e nós morávamos no quarto de baixo. E quando chegava no final do dia, eles iam jantar juntos. E o Éden era essa praça de alimentação maravilhosa. E enquanto o homem comia da árvore da vida, ele tinha liberdade a se relacionar com o Pai. Comer da árvore da vida significa identificação com o Espírito Santo. Tinha um vento no jardim. Então, a primeira coisa da dieta do homem espiritual, ele come muito do Espírito. Lembra que eu comecei essa aula dizendo que evangelho se trata de comer de Cristo. Sabe, ele comia daquela árvore, ele tinha frutos poderosos. Ele frutificava, tudo na vida dele dá certo. Entende-se que todo problema na vida de um homem é decorrente de uma única coisa: falta de relacionamento com Deus. Então, quando você começa a se conectar com a árvore da vida, você começa a sair do legalismo. Nós estamos num tempo que precisamos romper com a estrutura da árvore do conhecimento, que é o legalismo, e começarmos a nos reunir, começarmos a entender o poder do descanso. Ninguém caia desse descanso. Eu te digo uma coisa, irmãos, entenda isso no Espírito. Eu falo isso e eu tenho muito temor de que isso não seja interpretado de uma maneira leviana. Mas eu gasto muito tempo no Senhor, muito tempo meditando nele. E sabe, ele tem sido a minha terra de delícia. E isso tem feito com que os frutos que eu colho sejam poderosíssimos. Poderosíssimos. Eu rompi, hoje eu estava falando com o meu pastor, eu estava dizendo assim: pastor, eu rompi com isso aqui. Ele disse: não, mas peraí, tu tem que também entender que não é o que tu lê que te faz mal. Eu sei, pastor, mas eu era um homem que tinha um problema com isso. E o Espírito nesses dias tem me ensinado a ser frutífero pela mentalidade espiritual. Irmãos, vocês não precisam parar de ler as coisas que abençoam vocês, mas vocês precisam entender que a escola interior, ela é muito mais profunda do que a escola exterior. Porque o tempo que você para, sabe, você pode comer de Cristo, você pode sentar na mesa, ao lado da árvore da vida. Sabe, eu nunca me esqueço quando a primeira coisa que aconteceu, quando Cristo me encontrou, me libertou da minha região de cativeiro, a primeira coisa que ele me fez não foi nem me dar para comer da árvore. Ele tirou da folha dela, e a folha dela me limpou e me curou. Então você pode ter um momento de descanso ali, de almoço, você pode colocar um fone de ouvido, e você pode ali em 10 minutos, em 15 minutos, você diz assim: é muito pouco. Você consegue comer pouco em 15 minutos? Se você passar 15 minutos enfiando uma colher de Nescau na sua boca, eu te garanto, querido, que vai ser muita coisa. Então não menospreze o tempo que você passa com o Espírito Santo. Não menospreze, porque isso é comer da árvore do conhecimento, e nós não comemos, não fazemos parte desse Gênesis. Esse Gênesis que demanda sofrimento, demanda esforço. Eu te digo, comece uma dieta saudável, de dieta com o Espírito Santo, de encontros com o Espírito Santo, que você vai crescendo gradativamente. Às vezes tem dia na minha semana que eu chego a passar 8, 9 horas com o Espírito Santo, em meio a todas as minhas atividades. E você acha que eu faço isso? Eu comecei com 8, 9 horas, eu comecei com 10 minutos, eu comecei dizendo que ele era a minha primícia, eu comecei dizendo assim: não, eu não vou olhar o WhatsApp, não, eu não vou olhar o Facebook, eu vou gastar 10 minutos com ele, eu vou escutar uma música e vou me entrar, vou me deleitar na presença dele antes de comer qualquer outra coisa. E daí esse alimento espiritual, ele é muito frutífero, muito frutífero. Nós vamos entrar nesse tempo na Casa Amarela.
dela. Nós vamos viver um tempo de muito investimento na adoração. Por quê? Porque a adoração tem armas poderosas que a força humana não tem. A segunda coisa da dieta do homem espiritual é obediência. Obediência. Por que obediência? Entenda uma coisa. Jesus, quando ele se refere à vida dele de obediência, ele faz uma alegoria. Não, alegoria não. Não é alegoria, era real. Entenda uma coisa. Obediência no mundo espiritual é alimento. Porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Entenda uma coisa, quando você obedece a palavra que você ouviu na intimidade, o seu corpo fica muito mais forte espiritualmente. Por quê? Porque fazer a vontade do Pai que está no céu, o poder da implementação. Quando você implementa, o que significa implementar? Colocar em prática. Quando você coloca em prática aquilo que o Pai falou com você, algo acontece. Você começa a se alimentar, começa a comer, começa a ficar forte. Obedecer. E a gente tem que entender que louvor e adoração não é simplesmente eu cantar. Cantar é louvor. Adoração no Novo Testamento é obediência. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a forma mais alta de adoração nesses dias, desde quando Jesus chegou, é obediência. Obediência vai alimentar o teu espírito. Diga: a obediência vai alimentar o teu espírito. Coloque a mão na sua cabeça e diga: obediência vai alimentar o meu espírito. Obediência vai tornar o meu espírito forte. Em nome de Jesus. A terceira coisa da dieta do homem espiritual: comunhão com os irmãos. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A comunhão, ela tem poder até para perdoar pecado. Até para perdoar. O homem espiritual, entenda, um verdadeiro homem espiritual, ele nunca, um pneumático, ele nunca vai ser uma pessoa que se exclui. Esse conceito, ele é extremamente romano. Os homens santos criam mosteiros e vivem longe de todo mundo. Dentro do conceito pneumático, os homens santos estão mais próximos ainda dos outros, santificando uns aos outros. Essa é a dieta do homem espiritual. Ok? Por hoje é só. E se encontra semana que vem. Dá continuidade.